Boa noite, irmãos. Que prazer hoje estar com vocês. Hoje as igrejas batistas comemoram o Dia da Juventude Batista. Então hoje tivemos o privilégio de servir vocês através de vários momentos com a nossa juventude, podendo compartilhar de música, podendo compartilhar de cada momento o jovem participando desse culto, mas entendemos que é muito mais do que isso. No Renove, que é o ministério de jovens da nossa igreja, nós já temos trabalhado há alguns sábados, pelo menos 4, mensagens que têm falado sobre igreja. Deus colocou no nosso coração, da liderança do Renove, expandir mentalidade de igreja na juventude, porque nós não somos uma parte da igreja, nós somos a Igreja Batista Emanuel. E a gente quer falar um pouquinho sobre isso hoje. Apenas para informação, o pastor Alberto não está aqui conosco porque ele tirou um período de férias, então ele não estará nem esse domingo, nem o próximo, e logo ele voltará, e por isso que ele não está aqui. Então, sentindo falta de pastor Alberto, tá? Não sei se você está com saudade, eu já estou com saudade dele. Ele ri muito das minhas piadas, só ele, mas poucas pessoas riem, mas por isso estou com saudade dele. E é por isso que ele não está aqui presente, irmãos. E hoje nós temos um tema desafiador, pelo menos foi desafiador para o meu coração, que esse tema não é de hoje, nem vai ser resolvido hoje, mas eu creio que ele pode ser resolvido pessoalmente por algumas pessoas, à medida que a gente entende essa realidade. Somos é o tema de ser igreja. E às vezes a gente esquece isso. Eu quero falar um pouquinho, se você está aqui pela primeira vez, ou até se você faz parte da igreja, você entender rapidamente o que é o Renove. O Renove é o ministério de jovens da Igreja Batista Emanuel de Boa Viagem. E ele basicamente, ele é dividido, ele é trabalhado em pequenos grupos, em PGMs, pequenos grupos multiplicadores. Então, eu sou pastor de jovens, mas eu não pastoreio sozinho. Quem cuida desse pessoal, dessa juventude, não é só o pastor Tiago. São líderes que toda semana prestam o serviço de amor e de cuidado a muitos jovens, seja dando um estudo, seja conversando com eles semanalmente, não só no dia do PG, seja tirando dúvidas, orando com eles, ou simplesmente conversando numa crise. Então é um pastoreio mútuo, é um cuidado pessoal. E eu queria pedir a todos os líderes do Renove que estão aqui hoje, por favor, que fiquem em pé, para que a igreja possa conhecer vocês, que não conhecem. Jovens bonitos, alguns estão solteiros ainda, mas são poucos que estão solteiros ainda. Lemuel, a gente Lemuel está indo para São Paulo, a mãe dele está um pouco preocupada, Lemuel? A gente está orando para... Então, muito obrigado. Na verdade, não, fiquem em pé. Todos os jovens que vêm, fiquem em pé, que fazem parte do Renove, fiquem em pé para que a igreja possa conhecer vocês. Tem aqui até uma foto do nosso acampamento do Renove. Então, aí uma turma boa. Legal. Esse aí foi o nosso acampamento do Renove, que nós tivemos. Foi um momento muito importante e começou a trabalhar no coração. Você percebe, o casal mais bonito está desse lado de cá, Sou eu e minha esposa. O pessoal é bonitinho. Pode sentar, gente. E a gente tem aprendido que o Renove é apenas uma ferramenta de comunicação para a juventude, mas ele não é a igreja de Jesus. Então a gente tem o trabalho de pequenos grupos, que a gente pastoreia a juventude, e de 15 em 15 dias nós temos o culto do Renove, que é o culto que nós fazemos com a nossa juventude, que é para ter uma melhor facilitação na conversa, falar de temas que são próprios para a juventude, temas que abordam as dificuldades da idade. Mas temos trabalhado, especialmente nesses últimos Renoves, cultos do Renove, a ideia de que nós somos um corpo maior, que o Renove não é a igreja, que a igreja somos todos nós. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje.
porque a gente tem uma dificuldade muito grande de entender a multiplicidade do que é a igreja, a grandiosidade disso. Porque o que a Bíblia nos chama é para sermos um em Cristo. Todos nós somos um em Jesus Cristo. O grande desafio é viver o que Gálatas diz em capítulo 3, versículo 27, que Paulo escreveu para uma igreja que estava dividida. Uma igreja que sofria uma divisão entre judeus e gentios, pessoas que eram extremamente religiosas e pessoas que tinham um amor profundo por Jesus, mas que não assumiam aquela cultura dos judeus ou dos judaizantes. E Paulo fala uma verdade que é uma verdade que vem de séculos e que vem para o meu coração e para o seu coração. Ele fala que, pois os que em Cristo foram batizados, mergulhados, imersos, de Cristo se revestiram, colocaram a roupa de Jesus, foram reconhecidos por Jesus. Nessa igreja de Jesus, já não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A igreja de Jesus é um ambiente onde as segregações acabam. A igreja de Jesus é onde as barreiras finalizam, porque nós somos reconhecidos como cristãos. Nós somos revestidos de Jesus. Nós somos mergulhados em Cristo. O que nos faz ser reconhecidos um com o outro é o sangue que corre agora nas nossas veias, que é o sangue de Jesus. Então, na igreja de Jesus, nós não somos mais separados pelo valor dos nossos salários. Nessa época, havia gente que era escravo e livre. E no livro, na carta de Tiago, há uma coisa muito importante que ele até fala assim: quando alguém chegar bem vestido na igreja, não coloque essa pessoa lá na frente no lugar de honra, não. Porque ela não é diferente de uma pessoa que chegou mal vestida. Porque na igreja de Cristo, todos nós somos um. Todos somos ricos em Jesus. E todos somos pobres em espírito, porque dependemos completamente dele. Somos reconhecidos por causa de Jesus. Só temos um tipo de reconhecimento, um tipo de característica. Somos conhecidos por causa disso. Não há homem nem mulher, especialmente no mundo em que nós vivemos, uma guerra de sexos. Nós somos conhecidos pelo verdadeiro, aquele que faz a gente se amar verdadeiramente. A gente não faz separação, a gente não faz esse valor com as pessoas. A gente faz o amor que Jesus nos ensinou a amar as pessoas. Reconhecendo quem elas são de verdade, dando valor de verdade. Não se achando melhor. Isso também tem a ver com idade, irmão. A igreja de Cristo é a igreja das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos. É a igreja de todas as pessoas. E às vezes nós queremos que a igreja tenha uma cara só. Que a igreja seja de um modelo. Que a igreja fique de um formato. Mas a igreja é de Cristo. Nós somos reconhecidos e nós devemos ser conhecidos por causa de Jesus. Então, nós temos que viver sempre num esforço relacional. Essa foi uma palavra que a gente aprendeu no nosso acampamento do Renove. Esforço relacional. Entender que a gente tem que se esforçar pelo diferente. Porque somos um em Jesus. A segregação no corpo de Cristo acaba. As separações acabam. O amor que o mundo prega não é amor. Sabe o que é que o mundo diz? O mundo diz o seguinte: respeite o diferente. Respeite, seja plural. O mundo diz o seguinte: você tem que respeitar quem é diferente de você. Você tem que entender as diferenças. Deus não falou, Jesus não mandou a gente respeitar as diferenças. Jesus mandou a gente amar o próximo. Isso é completamente diferente. Isso é um pulo, isso é um salto completamente diferente. Porque respeitar, tá bom, você aí, eu aqui. Amar
Eu posso não concordar com você, mas eu vou ter que amar e cuidar de você, eu vou ter que tratar você bem. Eu vou ter que dar de beber quando você tiver sede, eu vou ter que dar de você, eu vou dar de comer quando você tiver fome. Mesmo não concordando com as coisas que você faz. Mesmo não concordando com o que você pensa. Mas eu vou ter que amar você. Então, respeitar é fácil. Amar é o desafio. Na igreja nós aprendemos a amar. Na igreja nós aprendemos a viver entre gerações. E hoje eu vim falar sobre isso, irmãos. Sendo no dia de Juventude Batista, eu vim falar sobre um desafio que acompanha a gente durante muito tempo. O amor que deve ocorrer entre jovens e pessoas mais idosas. Isso é um problema que não acontece na igreja apenas, acontece no trabalho. Uma pessoa mais jovem entra num trabalho de alguém que já está há mais tempo, há um conflito. Dentro da família, pessoas, pais, avós que não se entendem com jovens. E Deus tem chamado a gente a entender algo muito mais profundo. Ao invés de a gente fechar a nossa cabeça no que eu gosto, no que eu penso, no que eu acho. E eu acho que Deus quer falar, ministrar o nosso coração. Eu creio nisso profundamente porque Deus vem martelando isso na minha vida esse ano todo. Eu li um livro semana retrasada, eu ouvi uma mensagem essa semana, eu disse, não tem como fugir disso, eu vou compartilhar isso com a igreja. E eu vi que há um conflito na vida de algumas pessoas. A gente precisa trabalhar isso. Uma coisa que eu aprendi essas semanas, e eu gostaria de compartilhar com vocês, e que expande o nosso entendimento, o movimento mosaico da igreja, de Goiânia, Goiás, dirigido pelo Rafael Pijama, que foi um dos pastores um pastor que ficou com a gente no acampamento. Ele trouxe um dos temas chamado riquezas e pobrezas. Veja que imagem fantástica. Isso é um dos países que tem sido afetado aí com a guerra, talvez a Síria. E no meio dessa pobreza, desse caos, um pai conseguiu trazer uma riqueza de alegria para essas crianças. Que coisa fantástica. Que imagem forte e mais bela. Alguém no meio de uma confusão trazer um bálsamo, uma alegria para essas crianças. Basicamente, o conceito que houve nessa conferência de riquezas e pobrezas, que eu não pude acompanhar, mas eu ouvi alguns áudios, fiquei encantado. Todos nós, sem exceção, temos riquezas e pobrezas. Então, abra seu entendimento que riquezas não é apenas fator monetário, também é. Mas todos nós temos riquezas e pobrezas. Deus me deu na minha vida riquezas para suprir pobrezas. Então pense em riquezas em todos os sentidos. Riquezas artísticas, intelectuais. Tem gente que tem riqueza culinária, como já minha mãe supriu. Eu posso não ser muito gordinho, gente, mas eu como bem, viu? Pode me convidar para sua casa. Ela já supriu tanto minha pobreza culinária. Minha esposa, como ela também já fez tanto isso. Que riqueza culinária ela tem. Tem gente que tem inúmeras riquezas e que suprem pobrezas. Todos nós, sem exceção, temos riquezas dadas por Deus para suprir pobreza. Interessante que Atos capítulo 2 fala que Deus fez com que cada um tivesse, não, ali aquele texto é mais óbvio falando sobre propriedades, cada um tinha suas propriedades e dividia a que tinha necessidades, mas esse texto também fala em 1 Coríntios 1 que Deus nos deu dons para que a gente suprisse necessidades de pessoas. Todos nós, sem exceções, temos riquezas. Um mártir da igreja, ele falou essa frase aí, Hugh Latimer: Deus nunca deu um presente sem providenciar a ocasião, pois enviando riquezas, Ele enviaria homens pobres para serem ajudados por ela. A minha pergunta é, qual é a riqueza que Deus deu a você? O que é que Deus te deu para você suprir a necessidade de alguém? Eu tenho pobrezas, por exemplo, talvez
talvez não, com certeza, eu sou um pouco menos sentimental. E Deus me deu uma pessoa amada, minha esposa, que ela é mais sentimental que eu. E ela me faz ver algumas coisas que eu não consigo ver. Ela, nesse tempo de casado com ela, como ela me enriqueceu, como ela me tornou mais sensível para a vida. Eu era muito pobre nesse sentido. Então ela tem me enriquecido nisso. Então como você pode enriquecer alguém? E falando sobre gerações, jovens e idosos têm suas, o quê? Riquezas e pobrezas. Dentro da igreja e fora da igreja. E nós precisamos entender essa realidade. Entender verdadeiramente. Por quê? Nós temos vivido extremismos entre as gerações. Eu vou falar aqui o que é que realmente eu percebo como um dos principais problemas da falta de comunicação entre as gerações. Não só dentro da igreja, mas dentro de casa. Aqui eu acho uma imagem bela, legal, de comunicação, de troca, de entender riquezas e pobrezas, vamos dizer assim. Mas nós podemos dizer que existe um problema hoje, que não é de hoje. Eu vou até ler isso antes, para a gente começar. A gente pensa que o problema entre as gerações é de hoje, né? Se você acha que está com algum problema com algum jovem ou com alguma pessoa mais velha hoje, você já ouviu essa frase aqui? Deixa eu ler uma coisa para vocês. Não sei se você leu isso aqui no jornal, ou foi na televisão. Essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são maus e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de outros tempos. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Isso aí é uma frase. Tem outra frase que diz o seguinte: os jovens de hoje adoram luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade e não têm o menor respeito pelos mais velhos. Passam o tempo todo a falar ao invés de trabalhar. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra. Respondem os seus pais e são simplesmente maus. Apresentam em sociedade com enfeites estranhos. Tem outra frase. O pai teme seus filhos, o filho acha-se igual a seu pai. E não tem nem respeito nem consideração a seus pais. O que ele quer é ser livre. O professor tem medo dos seus alunos. Os alunos cobrem o professor de insultos. Os mais novos querem tomar já o lugar dos mais velhos. Os mais velhos, para não parecerem antiquados ou despóticos, consentem nesta demissão. E, para coroar tudo, em nome da liberdade e da igualdade, a libertação dos sexos. Vocês acham que isso aqui saiu no jornal da semana passada, ou no Facebook, ou no WhatsApp da semana passada? A primeira frase estava escrita num vaso de argila descoberto nas ruínas de Babilônia, há cerca de 4.000 anos atrás. A segunda frase é de Sócrates, 470 anos mais ou menos antes de Cristo. E a terceira frase é de Platão. Então esse problema é de hoje, gente. Tem gente que fala assim, hoje a situação está complicada, sabe por quê? A tecnologia está piorando tudo. Os jovens cada vez mais estão mais distantes das pessoas mais idosas. Gente, sempre vai acontecer algum problema para distanciar a gente. O problema não é algum fator, novidade. O problema está aqui, ó. Sabe qual é o problema que eu vejo? E aí eu preciso primeiro falar para você, meu jovem. Sabe qual é o nosso problema? Hoje o nosso problema é que a gente idolatra a novidade. Nós acreditamos completamente que a novidade vai salvar tudo. A nossa dificuldade hoje, como jovem, o que nos separa das pessoas com mais idade, vou botar aqui a boa idade, é porque a gente pensa assim,
eles não conseguem entender a gente. Eles não conseguem entender como o mundo está rápido. Eles não conseguem entender como essas coisas são melhores do que as deles. Eles não conseguem entender como isso aqui poderia mudar tudo e trazer uma revolução. Eles não conseguem entender como isso aqui é que finalmente trazia coisa boa para a gente. A gente acredita que a novidade é um salvador. A gente idolatra o que é new, o que é novo. A gente colocou a novidade hoje num pedestal, que tudo que é novo, tudo que é upgrade, é top, é legal, e a gente despreza o que é antigo. A gente acha que o que é antigo é antiquado. Muita gente não gosta desse aspecto de história, do que tem antes. E a gente, literalmente, a gente despreza e abraça apenas o que é novo. Vejo muita gente que abraça completamente a novidade. Então isso é um extremismo que tem acontecido. Por outro lado, eu percebo que existe o oposto da boa-idade, que é o tradicionalismo. O que seria isso? Não é tradição, é tradicionalismo, que é se abraçar a uma coisa e dizer que essa coisa é muito importante e não pode ser mudada de maneira nenhuma. Que essa coisa foi feita dessa maneira e ela tem uma história muito importante e ela não pode ser alterada. E aí um saudosismo sempre toma o seu coração. Então aquilo não pode ser mexido. Aquilo não pode ser alterado. Isso também se torna o quê? Uma idolatria. Um apego a uma importância, a uma coisa que se torna também sagrado. Então nós vemos duas coisas aqui sendo colocadas como sagrados e que não podem ser mexidos. Uma coisa é a novidade, vai mudar tudo e vai transformar tudo, porque o mundo é assim, e está mudando e tem que ser, porque a vida é assim, e se não for, não adianta. Aí sempre foi assim, isso aqui tem história, a gente vai trocar isso aqui por uma novidade? Não, isso aqui tem conteúdo, isso aqui tem tradição. Isso aqui é que tem consistência. E a gente não, o quê? Se comunica. Ele não consegue se comunicar. Não há comunicação. Sabe qual é o grande problema? Uma coisa é tradicionalismo, outra coisa é se apegar ao novo como se fosse tudo que existe. E a gente se esquece do que Deus fala das duas coisas importantes que existem nessas duas coisas, que não é extremismo. São duas coisas que têm a ver com Deus, que é criatividade e princípios. Novidade não é ruim, é bom. Nós temos um Deus criativo, que faz coisas novas. Ele é criador, ele é inteligente, ele é inovador. Ele usa as suas coisas. Deus ele é criativo por natureza, ele criou as coisas. Porém, o nosso Deus, ele é um Deus de princípios, de tradição, não de tradicionalismo. Um exemplo. Tradicionalismo, para ficar mais claro, é o seguinte. Aliás, vamos falar no conceito de tradição. Tradição é uma coisa assim, a nossa igreja tem uma tradição de ensinar a palavra. Porque está baseado no princípio de que Jesus ensinou. Isso é uma tradição. O que seria um tradicionalismo? Só pode ensinar desse jeito. Só é desse jeito. A gente sempre fez assim. Só é desse jeito. Não vai mudar. Por que vai mudar? Isso é tradicionalismo. Por outro lado, o que é inovação? Não, por que ensinar a palavra? Hoje as pessoas gostam de ouvir palavras de afirmação, gostam de elogios. Não pode trazer uma palavra muito forte, não. Hoje todo mundo está vendo que o mercado está aí para trazer novidades, coisas assim que tem a ver com... Levante o nosso ego. Pastor, você trouxe uma palavra que deixou o povo deprimido. Isso não vende, não. O marketing está aí para mostrar a gente que a gente tem que trazer, ó. Está entendendo? Uma coisa nice. Uma coisa top, upgrade your hearts and lights. Então isso não vende, pastor. Não dá.
Então o que é que acontece? A gente está abrindo mão de princípios pela inovação ou pelo tradicionalismo. Agora, por outro lado, a gente abre mão da criatividade e do princípio. A gente não se comunica. A gente se apega a uma coisa, a gente se apega a outra, a gente deixa de amar quem é o dono da igreja, que é criativo e é tradicional, porque ele não abre mão dos seus valores, mas ele é extremamente criativo. E olha, Jesus está muito se importando com comunicação. Jesus, ele se importa que a gente fale bem, que a gente se comunique com todas as gerações. Idosos, adultos, crianças, jovens. Então a igreja não pode ser minha. Qual é a grande discussão que existe entre as gerações? É porque eu fico chateado porque não foi feito o culto do meu jeito. Às vezes eu sento aqui e eu estou chateado porque cantou uma música que eu não gostei, porque foi um ritmo que eu não gostei. Afinal de contas, o culto é para quem, meus irmãos? Agora, claro, nós temos que trabalhar para executar o perfeito louvor para Deus e que para pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez possam também entender da melhor maneira quem é Jesus. Por isso que a gente tem que se comunicar bem. Para assim, quando chegar uma criança, um idoso, um jovem, ele possa ouvir o evangelho da melhor maneira possível, com princípios bem firmados e com a criatividade que Deus nos deu. É um desafio, não é não? Sim ou não? Sem diálogo a gente não vai conseguir isso nunca. Com certeza não. Porque um vai dizer que é assim, outro vai dizer que é assim. A gente não consegue. A Bíblia diz que, olha que texto interessante. Jesus falou: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como um dono de uma casa que tira do seu tesouro o quê? Coisas novas e coisas velhas. Ele estava falando sobre o reino de Deus. E estava falando sobre o evangelho, da novidade que Jesus estava falando, que tem a ver também com o Antigo Testamento. Mas esse é um princípio que a gente traz para a nossa vida. Não é só o antigo, nem é só o novo. O sábio, ele sabe conviver nessas esferas. Ele sabe se comunicar. O nosso grande problema, irmão, minha irmã, está no desafio de entender. A palavra entender, um dos seus significados tem a ver de entrar na tenda do outro. O que significa entrar na tenda do outro? Fora da tenda, está lá, né? Você está vendo por fora. Mas quando você entra na tenda de uma pessoa, você vê, estou percebendo, agora estou entendendo. Você entendeu? Você vê o que tem lá dentro, você começa a entender as concepções, começa a entender o raciocínio, começa a entender por quê. De fora é muito fácil julgar, é muito fácil não entender, achar que essa pessoa é muito fechada, achar que essa pessoa só pensa dessa forma. Sabe qual é o nosso grande problema nos diálogos? É porque eu sento com o pastor Júlio e eu quero converter Júlio a mim. E o pastor Júlio senta comigo e ele quer converter a minha pessoa a ele. Enquanto Jesus está nos ensinando a sermos convertidos ao irmão. Nosso coração ser quebrantado. Ao invés de a gente dobrar as pessoas, a gente senta com o nosso filho, com a nossa esposa, com o nosso marido, ele está lá conversando, querendo dobrar. É aquela situação, você brigou com o marido, com a esposa, com o namorado, aí você está querendo ganhar a discussão. Você não quer dialogar com a pessoa. Então você não chega em lugar nenhum. Você está errado. Não é que você está errado, é você. Está errado você. Não, você que está errado. Pronto, acabou, vamos conversar com isso. Não, né? Quando dorme, deixa o problema lá. Quando vem, o problema está maior ainda. Porque um querendo converter o outro. Um querendo ganhar do outro. Um querendo dizer quem está certo. E ninguém quer dialogar. Entender é você compreender, é você deixar-se entender. Em aspectos práticos do que estamos falando aqui, é entender o universo da pessoa que tem mais idade, entender o universo da pessoa que tem menos idade, entender por que existe tanta vida do mais jovem, porque uma pessoa que está com mais idade gosta daquela mais tranquilidade. Uma vez eu conversei com uma pessoa, não vou falar, mas por que vocês
Gosto daquela música que faz... Assim que ele falou. Esse pastor... Eita, já falei. Esse pastor, porque a gente gosta de pular, pastor, é muita alegria. Aí ele falou uma coisa interessante. Ele disse, mas às vezes isso dói no ouvido, às vezes. Para mim é alto. Eu disse, eu não sabia. Eu não sabia disso. Eu não sabia que o nível da música era alto. Não sabia da sensibilidade de ouvidos. Eu sinceramente não sabia disso. Que para algumas pessoas aquele nível... Eu sei que talvez pode ser muita ignorância. Não era uma música alta. Mas alguns tons incomodam. Eu achava que era simplesmente uma... Não gosto disso. Então calma. Então sabe o que é uma coisa interessante? Eu parei de achar que era simplesmente uma implicância. E comecei a estar muito mais preocupado na relação do que simplesmente comprovar de que, poxa, essa música não tem nada demais. Vamos provar que está certo? Eu ganhei muito mais comunhão do que provar um ponto. Será que a gente está aberto a esse diálogo? Esse é o desafio. Sabe por que eu estou falando isso? Olha o que é que a Bíblia diz. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Se a gente pudesse resumir a Bíblia, lá está em 1 João. Qual é a mensagem desde o princípio? Podemos ler juntos? Que nos... Pronto. É para dizer quem está certo e quem está errado, irmãos? Ou é para a gente aprender a se amar nas nossas diferenças? E servir ao mundo? Porque se a gente fechar a nossa mente, a gente não se comunica nem com a pessoa que está dentro de casa. Quantos pais não falam com seus filhos? Quantos filhos não falam com seus pais? Nós temos música do Renato Russo que falam sobre isso. Antiga. Esse é o nosso desafio. É o desafio de a gente ter unidade. É o desafio de nós amarmos. E aí eu quero finalizar uma palavra rápida, direcionada para você que é jovem. Já que hoje é o dia da Juventude Batista. Como você não ser desprezado, meu jovem? Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia para o jovem. Ele fala assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública, na escritura, à exortação e ao ensino. Timóteo, as cartas de Paulo a Timóteo é muito bonito. A gente às vezes não percebe, mas são perguntas respondidas. É um cuidado de uma pessoa mais velha para uma pessoa mais nova. Se você for perceber, Paulo está dando cuidados até de saúde para Timóteo. Ele fala assim, olha, para o seu estômago, tome um pouco de vinho. Naquela época era um dos cuidados medicinais que a pessoa mandava. Paulo está dizendo assim, ó, você está um pouco preocupado, você é o mais novo aí, você está sendo pastor, existem pessoas mais velhas como autoridade na sua igreja, mas olha, não se preocupa, Timóteo. Não se preocupa de ter sentido desprezo. Paulo está derramando o coração dele com cuidado com a pessoa mais nova. O desafio, sabe qual é? Você que tem mais idade, é nos ensinar. E o nosso desafio é também aprender. Agora lembre, você que é com mais idade, nós também temos a acrescentar. Nós também temos riquezas. Eu já vi muitos momentos que os jovens são chamados muitas vezes para participar na igreja, apenas para carregar, para levar. Mas nós podemos fazer mais do que isso. Nós podemos vivenciar essa verdade. Um com o outro. Então, jovem, preste atenção numa coisa. Paulo ama esse Timóteo e ele está ensinando umas verdades para ele. Ele está dizendo assim, você não quer ser desprezado, não? Ser deixado de lado, que é isso que a palavra literalmente fala. Ele diz o seguinte, a palavra é literalmente assim, ó. Seja
Não despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Essa palavra exemplo, na verdade, ela tem um aspecto de ter sido marcado. É literalmente ter sido quase que esbofeteado. Tem um termo no grego que diz como se você tivesse sido marcado. Ser um exemplo é como se você tivesse sido, não exemplo porque você é bom, mas é como se você tivesse se tornado exemplo por causa de algo. É literalmente, ele está dizendo assim, Timóteo, não se preocupe em aparentar alguma coisa que você não é, mas comece a ser um reflexo daquilo que você tem andado. Porque esse texto tem sido semelhante do seguinte: você não tem andado com Jesus, Timóteo? Seja um exemplo. Comece a praticar aquilo que você tem visto. Demonstre as marcas de Jesus. Queremos não ser desprezados? Queremos literalmente não ser levado de lado, não ser colocado de lado? Vamos demonstrar que a gente não somos simplesmente superficiais, só somos WhatsApp, Facebook e estilosos, mas que dentro de nós temos a marca de Jesus. É isso que ele tem falado. Vamos mostrar que somos exemplos também. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa que ele fala, exemplo para os fiéis na palavra. Essa palavra aqui não é Bíblia, porque ele fala isso no versículo 3. Se preocupe com a exposição da palavra. Aqui é literalmente palavra. Palavra. Numa geração como a nossa, que verborrágica, que fala, escreve no Face, no WhatsApp, posta tudo no Instagram, que não controla as palavras, Deus tem nos ensinado a sabermos o que falar, porque temos aprendido com um Deus que nos ensina como falar. Então hoje as pessoas não poupam as palavras, mas nós temos um Deus que sempre cuidou da gente com a palavra e falou muitas vezes duro conosco. Falou com a gente com dureza, mas com amor. Porque ser sincero, na verdade, não é deixar de falar a verdade, mas é falar em amor. Então, na palavra, no procedimento, no proceder. A gente sabe que o que o pessoal tem da ideia de jovem é uma coisa. O que é que eu e você vai demonstrar como que é o jovem? Como é que ele procede no relacionamento? Relacionamento com os pais, relacionamento dentro da igreja, relacionamento com o trabalho. Qual é o nosso procedimento? Tudo isso eu estou falando aqui aleatoriamente. No amor, palavra ágape. Sabe por que eu falei aleatoriamente? Porque a palavra ágape tem a ver com amor que não vem de mim, mas vem de Deus. Todos esses aspectos não vêm da gente jovem, da nossa própria força, nosso próprio poder. A gente precisa andar com Jesus. Precisa estar assim com Jesus. É um reflexo de Jesus. Só vou ter um bom falar, um bom agir, um bom procedimento se eu andar com Jesus. Então eu posso até ser caluniado, mas vai ser calúnia, não vai ser verdade. Porque a minha vida vai refletir quem eu sou. Então pessoas vão dizer assim, olha aí um jovem, uma jovem. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Eu queria que minha filha fosse assim. É triste e alegre você escutar isso. É triste muitas vezes você ver uma mãe falando isso com você. Por outro lado, é alegre você saber que Deus tem feito algo na sua vida em relação a isso. Mas você sabe que a única glória é para o Senhor, que tem transformado a sua vida. Por último, irmãos, na fé e na pureza. Nós sabemos que sempre o pessoal gosta de fazer um sensacionalismo que os jovens não creem em Deus, os jovens estão cada vez mais, são ateus. Que nada, gente. Nós somos uma geração apaixonada por Jesus, nós amamos Jesus. Eu tenho visto isso. Nós devemos mostrar essa realidade, que nós somos apaixonados, nós damos a vida por Jesus. E fé é literalmente viver por Cristo. Estamos dispostos a dar tudo por Ele. Está ligado ao amor ágape, ao amor sacrificial. Então, se as pessoas estão dizendo que isso não é realidade, a nossa vida vai mostrar isso. Vivemos por fé, não por crença. Ontem a gente falou isso do Renove. Crença é você trocar com Deus. Eu creio, é crédito. Eu dou crédito
recebo de Deus alguma coisa em troca. Nós vivemos por débito, gente. A gente não vive por crédito, não. A gente dá, aí vai vir os juros, talvez, não. A gente dá débito a Deus. Deus, eu confio aqui, ó. Eu te amo totalmente. Eu não tenho dívida com o Senhor, não. Eu amo o Senhor e eu amo o meu próximo. Não vou ficar em dívida com ninguém. Meu amor é perfeito, é de fé, é a certeza. Eu não estou trocando nada com o Senhor, não. Porque o Senhor já me deu tudo. O Senhor já me deu Jesus. Eu amo o Senhor é com relacionamento, não é por troca, não. Eu amo o Senhor com meu coração perfeito. Eu não amo o Senhor por migalhas, não, como a gente aprendeu hoje de manhã. Que mensagem maravilhosa aprendemos hoje de manhã com o pastor Jefferson. Nós vivemos um relacionamento de fé, de sentar na mesa do Pai. Quem estava aqui hoje de manhã? Então você entende o que eu estou querendo falar. Por último, irmãos, pureza. Se a nossa geração usa as pessoas, fazem delas gato e sapato, nós somos a geração que não consumimos seres humanos, abençoamos seres humanos. Nós não consumimos, nós não somos pessoas que consumimos pessoas, porque o nosso Deus, Jesus, se deixou consumir pelo outro, Ele se entregou. Então nós não usamos pessoas, nós não usamos e jogamos fora, nós não usamos pessoas, não beijamos e largamos. Nós não ficamos e largamos. Nós não temos uma relação e jogamos fora. Nós temos um Deus que tem um relacionamento perpétuo com a gente. Um relacionamento fixo com a gente. Um relacionamento seguro com a gente. Como é que a gente pode fazer isso diferente com uma pessoa? Como isso é possível? Se nós temos um Deus que se doa, como é que eu posso ser um consumidor? Então ninguém despreze você por ser jovem. Mas seja um exemplo pelo que Jesus tem feito na sua vida. Amém? Esse é o nosso desafio. Desafio de interagir entre nós e de sermos reconhecidos pelas marcas de Jesus. Convido você a estar em pé comigo orando nesse momento. Entendendo a responsabilidade de ser não só um jovem, um adulto, uma criança, um adolescente, uma pessoa aí da boa idade, que muitas vezes está com muito mais vigor do que muitos jovens, que adora a Deus. A igreja é de Cristo. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Nós te louvamos pelo que o Senhor fez por nós, se entregou em nosso favor. Nos ajuda a entender que o Senhor é a cabeça da tua igreja, do corpo, que nós devemos viver pelo que o Senhor nos ordena, Pai. Que não é a nossa vontade, não é o nosso desejo, não é o que nós queremos, mas é o que o Senhor deseja, Pai. Nos ajuda a entender que o desafio é o desafio de amar, o desafio de querer fazer a Tua vontade. Então, Pai, estamos em pé para poder olhar um para o outro aqui, poder entender que existem pessoas ao nosso lado, poder entender que a igreja é muito maior do que o meu círculo de pessoas que eu acho querida, Pai. Porque o Senhor tem me dado um desafio de amar aquilo que é diferente, aquele que é diferente, Pai. Não apenas a suportar, mas a aprender a amar, Pai. E Deus, abençoa os jovens que estão aqui, Senhor. Não deixe que eles sejam reconhecidos pelo que são taxados, ou pelo que todo mundo diz que eles são, mas que eles sejam reconhecidos porque são teus filhos, Pai. Que eles sejam reconhecidos pelas marcas que o Senhor tem colocado na vida deles, Pai. E que isso possa fazer diferença onde eles possam ir, desde a sua casa, ao trabalho, à faculdade, onde eles colocarem os pés dele, Pai. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja essa semana inteira. Amém.